acredito que todos estão me ouvindo bem aí, né? A gente vai dar continuidade nas nossas aulas, né? Eu quero voltar um pouco e comentar sobre a atividade da aula 5, que nós não havíamos comentado ainda, que era mais alguma coisa sobre a internet, né? E eu quero mostrar para vocês aqui um vídeo que foi proposto como atividade da semana passada, para a gente conversar um pouco sobre isso e se vocês tiverem alguma dúvida, a gente pode estar retirando agora. Eu estou compartilhando a tela, eu queria saber se vocês estão enxergando ela aí. Sim. Legal. Eu vou soltar aqui o vídeo. Esse vídeo aqui é do Olhar Digital, a fonte dele. Ele fala sobre a área de vocês, né? E a tecnologia. Se por acaso ele travar aí, você levanta a mão aí, por favor, tá? O 5G vai mudar radicalmente várias atividades do dia a dia. Se você ainda está se acostumando com a era digital, pode se preparar para um ciclo de mudança ainda maior. E uma das áreas que primeiro vai sentir os impactos é a medicina. As cirurgias, por exemplo, nunca mais serão as mesmas. Enquanto a equipe médica apenas assiste à operação, braços robóticos realizam a cirurgia. À distância, em qualquer parte do planeta, o médico cirurgião comanda o equipamento com precisão milimétrica em tempo real, uma espécie de videogame da vida. Cada vez mais perto de se tornar uma realidade mundial, o 5G vai trazer muito mais do que velocidades de conexão ultra rápidas e uma internet móvel mais confiável. Uma das principais características da quinta geração de banda larga móvel foi demonstrada aqui em São Paulo em uma aplicação real na área de saúde através desta simulação de cirurgia robótica à distância. Usando um óculos de realidade virtual, a caneta do cirurgião simulava o bisturi durante a operação. A demonstração mostrou a aplicação do maior avanço do 5G, a baixíssima latência, o tempo de resposta quase imediato que a tecnologia promete trazer. A latência é por volta de milissegundos. A gente fala entre 3 e 5 milissegundos para um tipo de aplicação desse tipo conseguir ser realizado. O 5G vai trazer uma melhoria na velocidade dos dados, na capacidade das redes, e isso vai ser utilizado pelas operadoras para oferecerem serviços de banda larga móvel mais evoluídos, vai ter muito aumento na qualidade de vídeo. A realidade virtual, a realidade aumentada, vídeo 360. Mas esse não é o maior benefício do 5G. O maior benefício do 5G a gente enxerga exatamente pela baixa latência, pelo baixo tempo de resposta que ele vai trazer. E isso vai possibilitar várias novas aplicações e várias áreas da indústria, né? Não só um serviço de banda larga móvel que hoje os operadores oferecem. Além de avanços significativos na medicina, a baixa latência vai aprimorar muitos casos de uso da rede móvel e até permitir a criação de novas aplicações. Quando se tornar realidade, o carro autônomo vai precisar tomar decisões em milésimos de segundos para garantir a segurança do trânsito. E o 5G vai permitir isso. Ainda pensando em segurança, outro exemplo interessante é a operação à distância de maquinário pesado, como o que é usado na mineração ou reflorestamento. Você pode, em vez de ter a pessoa operando uma escavadeira ou um caminhão dentro de uma mina, que é uma área perigosa, você pode ter isso sendo feito remotamente, em cima de uma rede 5G. E você precisa de uma baixíssima latência para isso acontecer de forma eficaz e eficiente, né? Experiências como vídeos em 4K e realidade virtual devem ser muito aprimoradas com o 5G. Mas também se espera um
enorme reflexo na indústria, que vem alcançando cada vez mais eficiência através da digitalização e conectividade. Estamos prestes a viver mais uma revolução tecnológica e você vai acompanhar e ficar sabendo tudinho em primeira mão, sempre aqui no Olhar Digital. Bom, pessoal, vocês conseguiram assistir esse vídeo aí? Cortou muito aí? Deu Não, para deu para assistir? Deu para assistir, né? Professor, fala um pouco da baixa latência. Como? Repete, por favor. Fala um pouco da baixa latência, né? Legal. Vamos falar. Pessoal, ele falou nesse vídeo aí, quem conseguiu captar aí, ele falou mais ou menos de 3 atividades ou 3 ações que a tecnologia 5G pode melhorar. Alguém pode me citar quais são, por favor? Não entendi a pergunta. Vamos lá. Esse vídeo, ele fala de algumas atividades, ações que a gente faz no dia a dia, ou que algumas pessoas executam, que com a tecnologia 5G, elas podem ser melhoradas ou modificadas. Alguém pode me citar aí alguma das ações que o vídeo falou? Pelo que eu entendi, professor, tá ouvindo? Estou ouvindo, pode falar. Pelo que eu entendi, assim, principalmente voltado para a nossa área, né, a área da saúde, uma eficácia, né, uma eficácia no tratamento, em cirurgias, a questão da velocidade, né, assim, da velocidade da internet, né, vai ajudar com que isso seja possível, né, a questão do trabalho remoto, né. E Então, entendi isso. certo, é isso mesmo. Obrigado, Juliana. Você está correta, viu? A Ana Cláudia postou aqui no chat, a Nayara também postou. Vocês estão vendo lá, ó, a Ana Cláudia falou assim, saúde, automotivo, setor automotivo, setor de mineração. Legal, né? E aí, na saúde, ele falou sobre o quê? Sobre cirurgias, né? Sobre cirurgias feitas por robôs e à distância. Agora, imagina o médico, o cirurgião, está fazendo lá o corte, a incisão lá no paciente, à distância, lógico, né? E um robô está fazendo a incisão pelo médico, né? Fazendo o corte. Com bisturi, sei lá, alguma coisa assim, né? Ou está suturando. E aí, imagina se essa distância, que pode ser de quilômetros, né? Ou de países, né? Pode ser um médico operando em um país e o paciente em outro. Esse atendimento ele pode ser realizado. Mas imagina que a comunicação ela sofra um corte, né? Como sofre durante nossas aulas. Às vezes eu estou falando com você, você está falando comigo, e aí a voz fica diferente, pausa. Então, esse tipo de ação da cirurgia, ela não pode ter essa pausa. Imagina na hora que ele vai cortar alguma coisa lá e de repente o braço mecânico para, onde não podia parar. Ou a Então, internet falha, né? e acontece, né? Assim, é uma característica das comunicações na internet. Existem essas pausas, essas quebras, essas diminuições de resposta. Então, a latência que a gente fala, ela passa por essa informação, por esse conceito, né? A Ana quer falar? Não, sou eu, professor. Sim, Nayara. É porque eu pensando nisso, até para responder a questão que o senhor perguntou lá no exercício, mas isso significa que independe de distância?
Porque eu fiquei pensando, se você tiver uma maior distância, se você de repente está aqui e você tem um bom cirurgião lá no hemisfério norte ou na Europa, e eu falei, nossa, mas eles vão estar muito longe. Isso independe. Isso não interferia na latência, não interferiria na latência? Interfere, interfere. A distância interfere. Tá, foi Então, o que eu a gente pensei. está começando a chegar onde eu quero, onde a gente vai chegar. Então o grande, um dos fatores mais importantes na cirurgia ou na mineração ou em um carro robótico, vamos falar assim, um carro que é um robô que está dirigindo, a comunicação dessa máquina com quem está, vamos dizer assim, controlando ela é muito importante. Da mesma forma da cirurgia, né? A comunicação do cirurgião com o paciente, com o equipamento que está fazendo a cirurgia no paciente, é muito importante. Então, aí vem um detalhe, a tecnologia 5G. A tecnologia 5G, pessoal, vocês devem ter ouvido falar nos noticiários aí, da briga dos Estados Unidos com a China, da tecnologia 5G para entrar no Brasil, né? Então, existe toda uma um marketing, né? Existe toda uma política de vendas aí, necessidade de empresas de vender seus produtos, né? Dizendo que uma é melhor, que outra é melhor, que uma é segura, a outra não é segura. Mas isso aí é uma questão que eu acredito que com o tempo ela vai ser resolvida. E o que deve ficar é a utilização dessa tecnologia. Da mesma forma que hoje que nós utilizamos celulares com tecnologia 4G, no futuro existirá essa tecnologia implantada, né? Garantida aí garantida para gente, para o usuário final, né? E aí, o que se espera, Nayara, é que essas distâncias, apesar de existirem distâncias continentais, separando o paciente e o cirurgião e o médico, a expectativa é que essa tecnologia dê suporte a esse tipo de cirurgia. Ou seja, o 5G, o que está sendo prometido aí, que está sendo esperado, ele é uma tecnologia que possivelmente vai mudar a forma que a gente se relaciona na comunicação. E as máquinas também. Eu não sei se vocês já ouviram falar do conceito da internet das coisas. Em inglês, eles falam de IoT, Internet of IO, Internet das coisas, isso, Internet of Things. Essa é a tradução. E para que essa internet das coisas funcione, o que está barrando ela, o que está segurando que a internet das coisas vá para frente, é muito pela comunicação. Bom, então, o meu objetivo é justamente gerar em vocês essa curiosidade, tá, pessoal? Até como vocês, poxa, será que vai funcionar? Vocês estão falando, estão pensando aí, será que vai funcionar? Será que vai ser assim? Será que o carro autônomo vai existir? Será que esse tipo de cirurgia vai pegar, vai acontecer mesmo? É uma grande tendência, viu? Existe essa possibilidade, né? É o que se espera, né? É o que se espera. Bom, falando um pouco mais sobre esse tipo de comunicação, a gente tem o conceito aí da latência. Eu abri aqui uma tela para mostrar para vocês porque a gente fala de latência, meio assim, poxa, mas latência, o que é essa tal de latência, né? Eu vou mostrar aqui uma tela e aí a gente vai proceder um comando e a partir desse comando ele vai mostrar para a gente a latência dessa comunicação.
Deixa eu só preparar aqui a telinha para vocês conseguirem enxergar direitinho, tá bom? Que a letra aqui da... Eu vou compartilhar com vocês uma tela. Ela deve estar chegando aí daqui a pouco. Bom, vocês estão vendo aqui, tem o nome da Ana Paula aqui, mas era outra coisa. Existe um comando, eu acho que eu acredito que já tenha mostrado para vocês, é o ping. Então, eu posso pingar, é um comando de teste, tá? O que é o ping? Ping, ele é um comando e ele vai gerar uma mensagem. Essa mensagem vai sair de um local, que é a minha máquina, ele vai chegar em um outro local, que é uma outra máquina, que a gente chama de servidor, e esse servidor vai mandar a resposta. Então, basicamente, o ping é pergunta, é um comando de pergunta, e que recebe alguma informação, tá? Então, eu preciso saber se vocês estão enxergando bem as letras aí. Oh, legal. A Juliana não enxergou? Foi, Juliana? Ah, o que está acontecendo com sua máquina, Juliana? A sua tela, você está enxergando uma telinha preta aí com alguns comandos escritos? Porque pode ser que essa tela não tenha sido disponibilizada para você. Professor, eu tô no celular. Aí tô vendo só um negocinho pequeno. Agora eu tô vendo. Tá. Tô vendo. Código, tipo um código, um número, é isso? Isso mesmo. Eu Agora vou escrevendo aqui para você não perder, tá? Não, tá. Eu tô no celular. Tudo bem. Mas você não vai perder nada, não. Tá bom. Eu quero que vocês prestem atenção na última linha. Na última linha está escrito o comando ping. Vou escrever novamente aqui, ó. P-I-N-G. Tô vendo. Beleza. E aí eu vou mandar uma mensagem para um endereço, que é o gmail.com. Tá? E aí, esse comando aqui, que vai ser executado, ele vai construir um conjunto de informações, um pacotezinho de informações, e vai mandar essas informações lá para o Gmail, para o servidor que responde a esse endereço do Gmail. Errado aqui. Agora sim, agora é Gmail. E aí, esse Gmail vai informar para a gente. Se vocês conseguirem perceber, na parte de cima, eu tenho o endereço, que é 172.217.162.97. Aí você fala assim, pô, professor, não complica não. Eu não estou complicando não, estou dizendo que esse é o endereço do Gmail para você, tá? É um endereço numérico. E a primeira tentativa de envio de informação para o Gmail, a gente teve uma latência de 27 milissegundos. Então, nós temos aqui, se vocês conseguirem perceber, ficou branco aí para vocês? Tempo igual a 27 ms. Destacou aí para vocês? Legal. Então, Nayara, isso aí é a latência. É a famigerada latência. Então, Professor, não entendi. Você pode explicar de novo? Você está explicar? Ó, então, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos fazer um teste ao vivo aqui com vocês, a cores. A gente vai usar um comando que a gente chama ping de pingo mesmo, ping. Esse comando, ele vai mandar uma informação lá para uma máquina na internet, e essa informação
vai ser respondida, ele vai ter uma resposta. É como se fosse uma pergunta e resposta. Então, essa máquina aqui vai fazer uma pergunta para a máquina do Gmail e a máquina do Gmail vai responder. O tempo entre essa comunicação é a latência. Entendi, agora entendi. Então, eu escrevi ping@gmail.com e vou dar o enter, tá? Pronto, disparando. Então, ele executou 4 envios e obteve 4 respostas. No primeiro envio, o tempo de resposta foi de 29 milissegundos. Não é 32, não? Aqui, ó, eu vou mostrar para você. A primeira foi 29, a segunda foi 29, a terceira tentativa foi 28 e a quarta tentativa foi 28. Vocês perceberam que esse tempo muda? Por que tem Então, essa variação, professor? Pois é. É porque é o seguinte, Fala a distância? são vários fatores, entre eles a distância. Então, eu tenho a quantidade de roteadores que eu estou passando, porque a internet, o que liga a internet às redes são os roteadores. Ele é parecido com o roteador que você tem em casa, mas ele é um pouco mais robusto, ele é um pouco maior. Professor, Internet, sim, pode falar. podemos chamar os roteadores de captadores de sinais ou não? Eles são são equipamentos que ligam redes. Eles não são captadores de sinais, então não. Esses roteadores que eu estou falando são os roteadores de grandes empresas de tecnologia, diferente dos roteadores da nossa casa. Eles Tá. praticamente fazem a mesma coisa. A diferença dos roteadores caseiros é que eles criam uma rede Wi-Fi, podem criar uma rede Wi-Fi na nossa casa ou na nossa empresa. Tá? Mas a principal trabalho de roteador da internet são os roteadores de borda, que ligam grandes redes, são redes de cidades, de países. A principal motivação do trabalho deles é conectar, fazer as conexões para que as redes se conversem, as máquinas se conversem. E aí ela perguntou, Robson, por que esse tempo muda? Ele foi 27, ele foi 28, e ele depois foi 29. É porque a rota, o caminho que a informação passa, não é a mesma sempre. Os próprios roteadores, eles funcionam ajudando uns aos outros. Se um estiver muito sobrecarregado, essa informação é desviada para um outro roteador, às vezes em outra localidade, às vezes em um outro país, para garantir que a sua informação chegue ao destino, que no caso é o Gmail. E o caminho de volta é o mesmo. Pode acontecer que o caminho de ida dessa minha informação que foi para o Gmail seja diferente do caminho que ela retornou. Entendeu? É por isso, e por esses fatores, é que o tempo de resposta é diferente. Tá? Nesse comando aí, vocês vão perceber que ele faz 4 envios e recebeu 4 respostas. Pessoal, com isso, eu acredito que eu tenha conseguido falar para vocês do conteúdo da aula passada. Tem alguma dúvida? Posso esclarecer alguma dúvida de vocês? Tá tranquilo, professor, bem tranquilo. Legal. Muito bom, pessoal. Ficou claro, Nayara, a questão da latência? Muito bom. Vamos prosseguir, tá? Agora, a ideia é falar sobre, avançar um pouco mais, tá, pessoal?
Só segura só um pouquinho aqui que eu estou tentando abrir a janela aqui, tá? Aí, agora acho que vai. Muita janela aberta dá nisso. Finalmente. Ficou para vocês aí, pessoal? Sem áudio? Agora melhorou, mas tava conseguindo ouvir, não. Acho que você tava mexendo nas coisas, achei que você tinha parado. Estão me escutando, pessoal? Ah, legal. Se minha voz ficar sumir aí, vocês me falem, por favor, tá? Bom, continuando, né, caminhando, vamos falar hoje da pesquisa científica na saúde, utilizando a internet. Então, eu vou ler aqui o textinho para você. É difícil expressar a importância do impacto da internet sobre as mais diversas áreas de atividade. Nos casos de temas de saúde, em particular, a pesquisa sobre comunicação em saúde e campanhas relacionadas à saúde coletiva tem crescido em importância na agenda pública com maior acesso à rede mundial dos computadores. Então, as mídias sociais, né, o conteúdo disponibilizado pela internet, ele tem trazido esse conhecimento para nosso país, na verdade, para todos os países, né, no mundo inteiro, né, e com isso suas consequências, né. É, a gente sabe que para ser processado individualmente, por ser processado individualmente, essa pesquisa pode responder a dúvidas específicas, né? Ela oferece informações sobre a medida, com o grau de profundidade que o usuário procura. A advertência é pela busca em páginas com informações confiáveis. Então, na internet, a gente tem muita informação, pessoal. Então, se você procurar por hidroxicloroquina, acho que esse é o nome correto, você vai encontrar opiniões fundamentadas afirmando a utilização e também opiniões e textos e vazamentos que dizem para você não utilizar. Então, como é que a gente vai saber se é confiável ou não?
Eu acredito que uma das maneiras mais interessantes é procurando boas fontes, né? Boas fontes, né? E isso aí também tem a ver com a nossa capacidade de perceber quais são as boas fontes, né? Então, quando a gente começa a misturar ciência e tecnologia com política, geralmente são assuntos que não batem, né? Então, se você vê que essa informação tem um viés político, né, polarizado até, ou seja, um levantando a bandeira da direita e outro levantando a bandeira da esquerda, na minha opinião, essa informação ela pode não ser tão confiável, né? Então, como não existe apenas um site falando sobre, por exemplo, hidroxicloroquina, você pode procurar outros sites, tá? Então, é uma questão, na minha opinião, de discernimento. Você tem que perceber se aquela informação é confiável ou não, né? Então, lendo, procurando, pesquisando, é que você vai ter essa noção se aquela informação é válida, se ela é confiável ou não. Aí você me fala, poxa, professor, será que então que eu vou ter que ler mais de uma matéria sobre a informação, sobre o conteúdo de hidroxicloroquina, se eu quiser aprender? É verdade, você vai ter que ler mais de um site, mais de uma fonte, fazer mais de uma pesquisa. Mas é trabalhoso, professor, ter que ficar lendo aqui várias horas. Realmente é trabalhoso, né? Então, esse é o caminho, tá bom, pessoal? Dessa forma que você vai conseguir obter uma informação confiável. E eu vou mais. A qualidade da pesquisa, ela tem a ver também, às vezes, com a língua. Ah, assim, não sei se vocês conhecem a parte de potência, que é outra área, tá, pessoal? A parte de elétrica, eletrônica. Muitos conceitos, a origem de muitos conceitos veio do francês. Por exemplo, a palavra ampère, né, que é uma unidade de medida de corrente elétrica, vem do francês, né? E eu acredito que muitas informações, nomes de procedimentos, nomes de equipamentos da área de vocês, que eu não conheço muito, podem vir do inglês, né, da língua inglesa. Por quê? Porque muitas vezes quem inventou aquela técnica, quem inventou aquele procedimento, aquele produto, aquele equipamento, ele é americano, né? Com a patente americana. E não sei se vocês lembram do atual ministro da, da Ciência e Tecnologia, se não me engano é Marcos Pontes. Ele foi o primeiro brasileiro a ir para o espaço, né? E ele por um tempo, ele teve a opção para conseguir chegar na meta dele, que era ir para o espaço, representar o Brasil, ele teve que aprender russo, porque ele foi enviado numa nave russa. Então, é isso que eu queria, essa ideia que eu queria compartilhar com vocês, pessoal. Qual o tamanho do seu sonho, né? O que é que você quer fazer? Eu quero ser um bom profissional da área de saúde. Eu quero ser um bom técnico da área de saúde. Eu quero prestar um bom serviço para o local que eu estou trabalhando, para o hospital que eu estou trabalhando, para a pessoa que eu estou trabalhando. Então, qual o tamanho da sua meta, da sua visão, né? No caso do Marcos Pontes, foi viajar pelo espaço, né? Ser o primeiro brasileiro a andar numa nave espacial. E para conseguir essa meta, trilhar esse caminho, que é o objetivo dele, ele teve que aprender russo. Tá? Eu só estou dando um exemplo, pessoal, de que muitas vezes, para você adquirir o conhecimento e chegar lá, é trabalhoso. E muitas vezes passa pela barreira da língua, né? A minha experiência é que às vezes você pede para alguém
lê algum conteúdo em outra língua, a pessoa geralmente se espanta, né? Ah, professor, eu não sei, né? Não sei, não vou fazer. Então, assim, é só mesmo, pessoal, que eu estou falando isso, para fomentar essa ideia na mente de vocês, de, assim, aonde você quer chegar, né? Que serviço você quer prestar, quais são os seus sonhos. E dando esse exemplo do Marcos Pontes aí, pode facilitar você a entender um pouco melhor, saber onde você quer chegar, né? Mostrar quais são as ferramentas que você tem para alcançar os seus objetivos. Então, fazer uma boa pesquisa vai muito além de colocar alguma coisa lá no Google e apertar o Enter, né? Ler o primeiro artigo e que aparecer, né? E parafraseá-lo, ou seja, utilizar aquele texto, aquilo, né? O autor, obrigado, Juliana. O autor, quando publica uma informação e deseja contribuir para uma sociedade mais colaborativa, não quer dizer que a informação possa ser utilizada de qualquer forma. O texto original é mais valioso e muito mais relevante, pois é construído totalmente em volta do objetivo que pretende alcançar, da pessoa que escreve e desenvolve o tema. Então, a gente está falando da pessoa, né? A palavra que eu queria usar era, não me vem à mente agora, mas quem está escrevendo o texto, ele está colocando algo de si ali, do seu conhecimento, do seu raciocínio. Aquilo é muito pessoal. Aquilo transmite as ideias de quem escreve, né? Essa é a ideia. Então, o plágio, por que a gente está falando disso? O que é o plágio? É a cópia. A cópia, a cópia indiscriminada, né? Quando a gente lê algo e você precisa citar algo daquele texto, o ideal é que você se pergunte, o que eu sei disso, né? Ah, eu sei que ele está escrevendo aqui e eu posso falar a mesma coisa. Mas seria interessante não só falar a mesma coisa ou escrever a mesma coisa. É que você entenda o que está sendo falado. Porque a partir do momento que você entende o que aquele cara falou, ou aquela pessoa falou, você forma opinião. Professor, mas eu entendi aqui e não consegui formar a opinião. Então você vai ter que dar um passinho a mais. Você vai ter que ler de novo o mesmo texto, vai ter que reler, ler novamente, e ainda não entendeu? Se você parar, você vai continuar sem entender. O ideal é que você busque. O que vai fazer a diferença é a quantidade de vontade que você tem de entender aquilo. Parece ser simples, né, gente? Mas eu encontro, assim, nas conversas que eu tenho e na vivência da educação, eu encontro muito isso, sabe? Assim, as pessoas que têm dificuldades, todos nós temos dificuldades. Mas, assim, eu pergunto, onde é que você quer chegar, né? E eu me faço também essas perguntas, essas autocríticas, sabe? Tá entendendo? Não. Você quer entender? Quero. Então, lê de novo. Não entendeu? Lê de novo, procura, pesquisa. Então, a informação, ela está aí, pessoal. Ela está ao nosso alcance. Né? Então, a gente pode adquirir essa informação, depende da gente também, né? Lógico, eu sei que a gente tem que ter internet, eu sei que a gente tem que ter um computador funcionando, mas, assim, o que eu quero dizer para vocês, resumindo, é que não desistam diante da dificuldade. Eu vejo a luta de vocês no dia a dia, eu estou corrigindo os trabalhos de vocês, eu também percebo quando a pessoa tem a dificuldade de colocar a sua ideia no papel, na verdade, na tela do computador ou na tela do celular, e às vezes ela simplesmente copia a ideia de outra pessoa. A gente percebe, sabe? O que eu foco no caso de vocês, pessoal, não é só dar nota.
dar nota 7, dar nota 10. Minha preocupação é que quem está fazendo esse tipo de ação, assim, de colocar algo de outra pessoa, que é a ideia de outra pessoa e não é a sua, na verdade, você não está alcançando o objetivo maior. Qual o objetivo maior? É que você entenda e que você tenha opinião, a sua opinião sobre aquele assunto. Mesmo que no início você faça, olha, eu não tenho muito conhecimento sobre esse assunto, mas eu prefiro dar aqui a minha opinião, o meu entendimento, do que fazer o plágio. O plágio é justamente você pegar a ideia, o texto da pessoa e não citar a fonte. É tranquilo, é louvável você ler algo, achar interessante, concordar ou discordar e citar no seu texto a fonte, tá? E até em trabalhos acadêmicos a gente utiliza desse artifício, ou seja, você lê um livro e aí você pega uma frase ou um parágrafo desse autor e em cima disso você fala se você concorda, você fala se aquilo aí serve para explicar o seu embasamento, ou seja, a sua ideia sobre o assunto. Então, esse é o toque que eu dou hoje para vocês, pessoal. Assim, tentem ser conscientes no que vocês escrevem, tá bom? E vamos lá. A boa pesquisa, conteúdo de qualidade, é isso que a gente tem falado durante a aula de hoje. Então, para pesquisar bem, você deve pensar que está aprendendo sobre o assunto, não só garimpando, né? Não está procurando um tesouro só, né? Informações para depois transferi-las para o seu texto. Não tenha medo de procurar artigos científicos, estudos de caso, gráficos, e todas as coisas que parecem complicadas demais, né? Em muitos casos, quanto mais complicada a informação, mais valor ela tem, né? Não é 100% das vezes não, mas é mais ou menos isso aí. Todas as pesquisas realizadas através da internet devem ser apresentadas com as referências dos sites locais visitados. Além dos sites, assim, locais visitados, pessoal, a gente tem uma técnica de como fazer isso. A gente vai estar falando sobre isso, tá? E principalmente dos sites, como é uma informação muito dinâmica, a gente viu que a internet ela é composta por diversos materiais. Entre eles, a gente pode citar textos, fotos, áudios, vídeos, documentos de apresentação, PDFs. A gente tem um mundo dentro da internet. Mas eu quero lembrar para vocês que a fonte do dado muitas vezes modifica. O que eu estou querendo dizer? É que você faz referência a um site e, de repente, se aquele site sair do ar, ou se o autor daquele comentário ou daquele estudo retira a informação na internet. Então, você tem que citar a sua fonte de pesquisa e, inclusive, dizer a data. Olha, essa pesquisa foi feita por mim em abril, no dia 28 de abril, e, se possível, você colocar o horário, às 9 horas da noite, às 7 horas da manhã. Mas eu garanto que, assim, que o que eu estou lendo aqui, o que eu estou expondo aqui, nesse período, ele estava aqui, né? Então, é importante você citar isso também. Então, referências bibliográficas do material pesquisado na internet. Então, nós temos regras da ABNT, né? Que é a associação de normas, né? De normas para esses trabalhos que a gente está citando, né? Então, quais são essas normas, né? As normas básicas, né? Autor, tem que citar o autor. Então, geralmente você cita o sobrenome dele, a vírgula, depois o nome. Aí você coloca o título do livro, ou da revista, ou do trabalho que foi feito, o trabalho de mestrado do doutor fulano de tal, do técnico em radiologia fulano de tal, do assunto tal. Aí você diz o nome do site,
o ano e disponível, aí você coloca o endereço, que é a URL, tá? Aí você coloca lá, acessado em dia, mês e ano. Quando você não tem o autor, você coloca o título da fonte, né? O título do local do trabalho que você está lendo, o nome do site, aí depois você coloca o ano, o endereço, dia, mês e ano. Exemplos, né? A gente tem uma aí, ó. Silva Vitor Hugo. Golpe no WhatsApp. Usa clonagem de celular para atingir o público. Tecnologia, 2018. Disponível em tecnoblog.net. Acessado em 20 de junho de 2018. Sem autor. Golpe do WhatsApp na clonagem de celular para atingir políticos. Tecnoblog, 2018, disponível em tecnoblog.net. E o endereçozinho aí, acessado em 20 de junho de 2018. Temos também as referências bibliográficas de materiais pesquisados na internet, né? Referência à homepage nas normas da ABNT. Então, referência bibliográfica, né? Autor. Vai ter o autor, organização, nome do site, o ano, a ementa, que é uma breve descrição desse conteúdo, e disponível aí você coloca o endereço. E também, da mesma forma, você coloca acessado em dia, mês e ano. Exemplo, Mobile Networks, tecnologia. Aí vem a descrição lá, tecnologia que interessa. 2018, né? Página inicial, disponível em tecnoblog.net, acessado em 20 de junho de 2018. Tá ok, pessoal? Atualmente, a melhor forma encontrada para pesquisas científicas ocorre através de sites especializados de buscas específicas. Então, a gente tem aqui uma lista de sites para pesquisas. Tá? Fica aí como referência para vocês realizarem a atividade proposta. Certo? Que atividade proposta é essa? Essa aqui, pessoal. Essa atividade que estou propondo para vocês, ela vai ser avaliativa, tá? E então, eu gostaria que vocês estivessem lendo isso daí, tá? E tirando esse tempo que temos ainda da aula de hoje, para a gente estar fazendo essa atividade. E ela é uma atividade em grupo, de até 4 pessoas, tá? Eu gostaria muito que vocês pensassem no que a gente conversou hoje e que, baseado nessa atividade que está disposta aí na apresentação e também no ambiente do Moodle, que a gente tivesse começando a fazer isso daí, e eu vou ficar disponível aí para tirar dúvidas e para a gente trocar uma ideia sobre o tema que vocês escolherem, sobre o que vocês precisarem. E aí eu pergunto, tem alguma dúvida, pessoal? Algum comentário? Ficou alguma coisa a ser esclarecida? Professor, só explica